Olá, meu nome é Reinaldo, sou aluno do curso de Engenharia Civil da Unifaciar. Estarei apresentando a defesa do meu TCC referente à disciplina de TCC2. O meu professor orientador é o professor Flávio Júnior Santiago Silva e meu tema está ligado à área de geotecnia e fundações. É uma análise comparativa de custos entre fundações do tipo pré-moldadas de concreto e hélice contínua. É um estudo de caso em um edifício de 8 pavimentos localizado em Curitiba. O trabalho foi estruturado da seguinte forma: introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões, conclusão e referências. O escopo da norma NBR 6122, que é a norma que rege projeto e execução de fundações, ela especifica que a engenharia geotécnica, diferente da engenharia de estruturas, ela não é uma ciência exata. Por isso, o profissional capacitado a dar o devido tratamento numérico é um engenheiro civil especializado na área e principalmente com experiência. Como problema de pesquisa, nós temos algumas questões. Qual tipo de fundação eu devo adotar na minha obra? Qual é a mais econômica? Todo construtor vai querer optar por fazer sapatas ou fundações profundas em estacas escavadas, mas nem sempre isso é possível. Então, o estudo de caso ele encontra-se num cenário onde o SPT da sondagem é muito baixo e a nível do lençol freático. Então, nesse caso, vem a pergunta: qual solução eu devo adotar quando as mais tradicionais não são possíveis e qual é a mais econômica? Para isso, o objetivo geral do trabalho é realizar uma análise comparativa de custos de execução de fundações profundas, estacas hélice contínua e pré-moldadas, que se encaixam nesse cenário, através de um estudo de caso de um edifício de 8 pavimentos situado em Curitiba. Para atingir esse objetivo geral, os objetivos específicos são análise da sondagem SPT e estimativa da capacidade de carga das estacas por métodos consagrados em mecânica dos solos, desenvolvimento das duas soluções de fundações, um orçamento executivo dessas soluções, uma estimativa de blocos de coroamento por volume e, por fim, um comparativo dessas duas alternativas. Como justificativa do tema, Lorenzi aborda a seguinte questão: qual que é a razão básica para o engenheiro aprender sobre fundações? Toda obra precisa de fundação. Ponto. Para quê? Garantia da segurança estrutural, durabilidade das edificações, agrega valor e confiança e reduz custos globais. Pedroso ele aborda que as fundações elas têm um custo entre 3 a 7%. Porém, se for necessário reforço nessa fundação, por erro de premissa, algum erro técnico, o custo é muito grande. Entrando agora na fundamentação teórica. Como fundamentação teórica, nós temos que um bom projeto geotécnico ele exige um conhecimento adequado do solo, que é obtido através de uma sondagem SPT. E o controle de qualidade das fundações ele começa pela qualidade das sondagens. Um projeto de fundação correto é aquele que é seguro, econômico e execuível. O objetivo do projeto ele é uma distribuição geométrica em planta, ocupando um menor volume de espaço. Menor dimensão dos blocos de coroamento significa menor custo. O objetivo dos cálculos é a previsão das cargas por resistência de ponta e por atrito lateral, no caso de fundações profundas. As cargas admissíveis elas são influenciadas por fatores geométricos e executivos, e nós temos ali os métodos Aoki Veloso e Decor Quaresma como exemplos de métodos de cálculo de capacidade de carga das estacas. Alonso ele estabelece que o tripé da boa fundação é projeto, controle e execução, ou seja, a boa técnica com economia. Vilaria Esquivel, assim como a norma de fundações, ele especifica que projetos de área geotécnica eles são muito dependentes de experiências anteriores, ou seja, o projetista ele é muito dependente de obras anteriores que ele tem feito. Com base nos seus acertos e erros, ele faz sempre um bom projeto. Então a tendência é sempre estar evoluindo. Entrando na metodologia, o estudo de caso ele está situado em Curitiba. É uma obra de 8 pavimentos e um subsolo. Seu uso é uma habitação coletiva em alvenaria. A área do terreno ela tem 1.330 metros quadrados e a área edificada de 5.548 metros quadrados.
As cargas dos pilares elas variam de 42 toneladas a 646 toneladas. É uma análise quantitativa, tanto na parte financeira como na parte do tratamento numérico para se chegar na capacidade de carga das estacas. Como foi abordado anteriormente na referência teórica e na norma de fundações, a experiência do projetista é muito importante. Por isso, foram feitas nos meses de agosto e setembro visitas técnicas em duas empresas, JM Artefatos, que é uma empresa que fabrica estacas, e a Skol Engenharia, que é uma empresa que executa e projeta estacas. O objetivo foi adquirir conhecimento das boas práticas executivas, através dessa experiência, e coleta de dados, tanto técnicos como financeiros. Esse estudo de caso ele é um portfólio real da Skol Engenharia. Então não é uma obra fictícia, é uma obra que de fato ocorreu. Os documentos que foram fornecidos para a realização desse estudo foram a arquitetura, a estrutura, a topografia e a sondagem. O passo a passo da metodologia ele foi da seguinte forma. Primeiro, um entendimento da obra e análises técnicas. Então, eu peguei todos os projetos, arquitetônico, estrutural e topográfico, e entendi a obra. Com isso, foi possível fazer uma avaliação se a obra possuía corte ou aterro. No caso, a obra possuía corte por ter um subsolo. Foi feita a alocação dos pontos de sondagem para mapear essa obra. Foram tabulados os resultados dos dados da SPT e criado um gráfico de dispersão no software Excel para conseguir definir aí as premissas. Foi feita a análise da planta de locação e carga dos pilares, onde foi acrescido 5% a título de peso de bloco, conforme recomendado pela norma. O dimensionamento da capacidade de carga das estacas foi feito pela metodologia de Curr-Quaresma e foram elaboradas planilhas práticas, onde as células em amarelo, elas são células que são preenchíveis, e os dados de solo também ali são preenchíveis, assim como a seção ou o diâmetro da estaca. Então é uma tabela dinâmica que facilitou muito a análise ali da interação solo-estrutura. O próximo passo foi uma análise do SPT acumulado, confrontando isso com a metodologia de cálculo de Pedro Paulo Veloso. Por que isso? A experiência da empresa visitada mostrou que estacas pré-moldadas elas são avaliadas pela metodologia de cálculo, mas também pelo SPT acumulado, porque elas são estacas de deslocamento. Então o SPT acumulado ele é muito importante. Então existe essa forma de conferir se a metodologia teórica de cálculo está compatível com a experiência executiva baseada no SPT acumulado. Depois foi feito o desenho desse estacamento, após definir todas essas premissas, estimando o volume dos blocos de coroamento. Então foi feito o desenho das estacas e foi estimado o volume ali, desenhando também esses blocos com um cobrimento ali de 15 centímetros e uma altura padrão de 1 metro, que é o que normalmente acontece nesse tipo de obra, com base aí no que a empresa orientou na visita técnica. Já o dimensionamento estrutural das estacas, ele foi feito conforme ali a sugestão da norma. No caso das estacas hélice contínua, a armadura ela é uma armadura de simples ligação com o bloco, tendo em vista ali que a obra são apenas cargas verticais, então foi feita ali com base em 0,4% da seção da estaca. Já para as estacas pré-moldadas, já foi usado ali uma regra em função do esquema de cálculo por momentos fletores. Então esse esquema de cálculo foi tirado ali do livro de Gonçalves, conforme mostra ali a figura, e esse esquema foi depois inserido no software F2, obtendo os momentos fletores para fazer ali o cálculo efetivo dessas armaduras. Entrando agora na parte de resultados e discussões. Então, foram feitas ali as análises dos dados da visita técnica, projetos e sondagens. Então, como eu mencionei anteriormente, o SPT é acumulado. Então, a empresa forneceu dados onde, por exemplo, estacas de 25 por 25, elas atingem nega, que é quando a estaca ela para, ali por volta dos seus 110 a 120 golpes de SPT acumulado. Já uma estaca mais grossa, por exemplo, uma estaca de 32 por 32, ela, por ser mais pesada, ela atinge nega ali por volta de 140 a 150. Então é sempre importante confrontar
esses dados com a metodologia de cálculo que está sendo utilizada. Já para estacas hélice contínua, foram definidas ali com base na tensão de trabalho pela norma, que é 5 MPa, foi multiplicado ali a área dessa estaca por 5 MPa, ou 50 kg por centímetro quadrado, e obteve-se ali as cargas admissíveis, ou seja, as cargas de trabalho. Como premissas para o projeto, a prática executiva da escola estabelece alguns dados. Projetar obras com menor diâmetro, menor quantidade de diâmetros possível, de preferência apenas um e no máximo 3, visando a agilidade produtiva dos serviços. Considerar 30% de sobreconsumo de concreto no cálculo teórico do volume, em função do método executivo desse tipo de estaca ser sob pressão. Atentar-se à limitação de equipamentos, ou seja, considerar ali um comprimento por volta dos 24 metros. Evitar essa solução em solos puramente argilosos, porque em solos argilosos pode ser que você não consiga atingir o comprimento necessário. Aqui, entrando ali na sondagem do terreno. Então, o desenho das sondagens em vermelho são sondagens confirmatórias, ou seja, como a sondagem ela é muito heterogênea, então foi feita esses 3 novos pontos de sondagem para poder verificar ali a tendência do terreno. Esse é o gráfico de dispersão. Aqui fica claro o quanto é heterogêneo esse terreno. Então, isso foi um desafio maior aí para conseguir definir qual critério seria adotado para definir os comprimentos das estacas. Então, com base ali nas sondagens, foi mapeado todos os pontos e, por exemplo, para as estacas de 50, onde ela pode ser utilizada até 98 toneladas, os comprimentos variaram ali 21, 24, 28 metros. É uma coisa assim muito variada. E com base nos resultados da sondagem confirmatória que eu comentei, que era aquela sondagem de vermelho, já o comprimento ficou um pouco mais linear, variou de 23 a 24. E quando eu peguei uma média dos 9 pontos que foram executados, a estaca de 50, por exemplo, que foi a estaca utilizada no projeto, ela ficou com uma média de 24. Ela variou de 21 a 24, a 21 a 28 e ficou com uma média de 24. Então, acabou que a sondagem confirmatória corroborou esse comprimento. Então, trouxe segurança em definir o comprimento das estacas hélice contínua pela média global dos 9 pontos, que foi 24 metros. Já para as estacas pré-moldadas, tem aquela questão que eu comentei do somatório da SPT. Então, por exemplo, para as estacas de 32 por 32, pela estatística que a empresa visitada levantou, é para se atingir nega quando essa estaca atingiu ali um SPT acumulado entre 140 a 150 golpes. Então, quando a gente olha aqui no segundo quadro, esse comprimento ele seria atingido ali por volta dos seus 20 a 21 metros. A metodologia de Quaresma, ela mostra que uma estaca de 32, ela tem furos ali que chega a ser 28 metros, 25 metros, e dá uma média ali em torno dos seus 24, 25. O somatório do SPT é muito elevado. Então, essa estaca, com certeza, na cravação sobraria. Então, foi confrontado, utilizado o método de Pedro Paulo Veloso, e nesse método, a estaca de 32 ficou em torno, média ali, de 21 metros. Então, confirmou ali o que a empresa visitada ela levantou de estatística. Então, uma estaca de 21 metros atinge ali os seus 150, 160 golpes, que é o que a estatística mostrou. Então, foi definido dessa forma as estacas pré-moldadas. Então, aqui nós temos o resultado do desenvolvimento dos projetos. As estacas hélice contínua foram definidas todas com diâmetro de 50, para garantir ali a produtividade e agilidade do serviço. Então, ficaram 89 estacas de 50, com uma carga média de 80 toneladas por estaca. Aqui é o projeto que foi desenhado, desenvolvido, para tirar os quantitativos, áreas, volumes. A armadura foi definida com base ali no que a norma estabelece, armaduras de ligação com 4 metros, 0,4% da área da seção, e totalizou 3.470 kg de aço e 545 metros cúbicos de concreto, com sobreconsumo aí de 30%. As estacas foram definidas com um comprimento médio de 24 metros. Aqui um resumo da definição das estacas pré-moldadas.
Então, totalizou ali 108 estacas, com uma carga média de 66 toneladas por estaca. As seções variaram ali de 25, 26, 30, 32 e 35 por 35. Aqui é o projeto de fundação que foi desenhado, desenvolvido, assim como o projeto de hélice contínua. E as armaduras, foi feito o cálculo por momentos fletores, pela o que a NBR 6118, que é a norma de projetos e estruturas de concreto, também estabelece um critério, também foi feito o confronto com este dado, e a armadura mínima que a fábrica que foi visitada ela faz. Então, a armadura mínima da JM Artefatos ela é superior à armadura calculada. Então, essa foi a armadura adotada pela boa prática da empresa. Aqui um comparativo financeiro das soluções. Então, a composição do custo das estacas hélice contínua, ela totalizou ali um custo de 935 mil, considerando mão de obra de perfuração, mobilização de equipamentos, o projeto de fundação, as ARTs, o custo de concreto com a bomba, as armaduras montadas das estacas, e no caso das estacas hélice contínua existem ali os equipamentos auxiliares, no caso escavadeiras de apoio. Como o terreno ele era muito mole, um terreno de baixo índice SPT, então foi considerado também um reforço na base de apoio, devido ao peso desse equipamento, né? Então, e a estimativa dos blocos de coroamento também, por volume. Então, totalizou 935 mil a solução de hélice contínua. A solução de pré-moldada, ela totalizou 920 mil, ficou ali praticamente equivalente, considerando aí os custos dos blocos de coroamento também, projetos de fundação, RT, e no caso dessas estacas pré-moldadas, além do custo por metro delas de fabricação, foi considerado também luva de emenda. Como as estacas ficaram ali entre 20 e 21 metros, foi necessário incluir uma luva de emenda, porque essas estacas elas são fabricadas até 12 metros, até por questão ali logística da fábrica, né? Então normalmente é fabricado nesse comprimento, e por questão de transporte também. Então foi devidamente incluído esse custo a mais, a JM Artefatos forneceu aí todos esses dados para fazer essa composição global de custos. Então, fazendo um comparativo com blocos de coroamento e sem blocos de coroamento, a estaca hélice contínua estava ganhando. Ela estava 12,4% mais econômica. Estava 629 mil contra 718 da pré-moldada. Quando foi incluído os blocos de coroamento, a solução praticamente se igualou. 935 mil para a hélice e 920 para a pré-moldada. Ficou 1,6% mais econômica a pré-moldada. Interessante citar aqui os blocos das estacas pré-moldadas, como as estacas são mais esbeltas, elas ficam mais juntas, a área e o volume é bem menor, ou seja, um volume 34% menor em relação à estaca hélice contínua. Como conclusão do trabalho, eu tenho a dizer que a experiência do profissional é muito importante. O desafio maior é o tratamento numérico dos dados, ou seja, você tem que ter dados. Uma sondagem complementar, como foi o caso dessa obra, foi muito importante para conseguir ali fazer o devido tratamento numérico. E a metodologia de cálculo, ela tem que estar devidamente alinhada com a prática executiva. Como eu demonstrei, a metodologia de cálculo de Pedro Paulo Veloso, ela ficou muito semelhante à estatística que a empresa levantou para poder definir o comprimento das estacas de maneira assertiva. Então, essa análise financeira abrangente que foi feita na metodologia de cálculo, incluindo custos que inicialmente talvez não seriam incluídos, como blocos de coroamento, equipamentos auxiliares, fez com que ambas as soluções para o estudo de caso ficassem equivalentes em custo, graças ao conhecimento prático que foi adquirido aí ao longo de toda essa jornada na elaboração desse artigo. Aqui estão as referências, foram consultadas diversas normas e diversas literaturas. Agradeço, obrigado